Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, boa notícia com relação ao elenco do Bahia, com perspectivas aí de retorno importantes. Além disso, vamos trazer também palavras de diretor da CBF citando o Ceni. Para completar, tem reflexão importante sobre o momento do Bahia e também foto que chamou a atenção. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você aproveitar, porque o cupom Bara Bahia na Golcase, gente, está no dobro de desconto, isso mesmo, dobro de desconto na Golcase fazendo aniversário há 10 anos e trazendo várias oportunidades para cada um de vocês. Então para você acessar é simples, clique no link que está no primeiro comentário, também na descrição do vídeo, ou então se você preferir, se aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que você está vendo na tela. Acessou, você vai ter acesso aqui a várias promoções do Bahia, show de bola, muita coisa boa, gente, para você aproveitar. E para vocês terem uma ideia, essas capinhas do celular, 2 por R$ 49,90, significa que está saindo por menos de R$25 cada uma. Tem copo térmico também em promoção aqui, show de bola. Tem várias garrafas também top. Tem essa mochila executiva Slim do Bahia, lançamento, muito boa. E o cupom aqui entra também com o desconto dobrado, muita coisa legal para você aproveitar. Estão aí, inclusive, as garrafas térmicas, exatamente essa que você está vendo aqui, gente, muito boa. Minha companheira aqui de toda hora, vale cada centavo, então chega junto aí e aproveita as vantagens da Golcase. E repito aqui, o cupom Bara Bahia está com desconto em dobro, então aproveite, porque é por tempo limitado. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo informações sobre o nosso tricolor de aço, inclusive com direito a boas notícias. E tá aqui, gente, o coletivo com a base, parte do elenco treinou com a presença de atletas sub-17. Isso foi ontem, gente, tá? O elenco do Bahia, após a viagem para Minas, se reapresentou na manhã deste sábado, depois da academia, né? Depois teve o campo 2 com treinamento técnico e aquecimento, e a partir daí depois teve um trabalho coletivo com os pivetes de aço do sub-17. Quais são as informações aqui, gente? O lateral esquerdo, Iago Borducci, e o meia Rodrigo Nestor participaram normalmente, ou seja, duas possibilidades de retorno importantes. Michel Araújo fez um novo trabalho de transição física e técnica, enquanto Gabriel Xavier fez parte do treino no campo e outra na academia, ou seja, também a perspectiva de retorno próximo. Santiago Arias e Ronaldo ficaram na fisioterapia, que preocupa, confesso a vocês. O último treino antes de pegar o Ceará será na manhã deste domingo, ou seja, está acontecendo no dia de hoje. Tá aí, gente, a situação é essa. Preocupa para mim, Ronaldo aí, principalmente, Santiago Arias também tem qualidade, mas principalmente Ronaldo, que até falhou naquele lance, mas dos três, para mim, o mais qualificado. E por outro lado, a gente tem aí Iago Borducci e Nestor treinando normalmente, não deixa de ser uma boa notícia. E por outro lado, aí a gente tem as preocupações adiante, torcendo para Gabriel Xavier voltar ao Lago. É esse o Bahia que a gente tem daqui para frente, agora é encarar a maratona para a gente ter um Bahia cada vez mais forte. Falar sobre isso, vamos trazer aqui a atualização da Série A, para a gente acompanhar o que é que temos na rodada, gente. A rodada 5, Corinthians 2-1 no Sport, com detalhe, a gente tinha risco, porque se o Sport vencesse, poderia passar o Bahia, então acabou sendo um bom resultado para o Bahia, pelo menos nessa fase inicial. Tem o Atlético Mineiro, gente, tá aqui, joga com o Botafogo hoje em casa. Se o Atlético Mineiro, ele empatar, ele não passa o Bahia, porque vai ter aqui gols pro a menos, o saldo é o mesmo, então para o Atlético conseguir passar o Bahia precisa vencer, menos mal. E para completar o Bahia aqui, né, gente, com 3 pontos na segunda-feira, dependendo do complemento da rodada, se o Bahia vencer, o Bahia pode ir de repente para a primeira parte da tabela. Então é vencer ou vencer, não tem escolha não. E tem que vencer a equipe do Ceará jogando na Fonte Nova. Então a informação é sobre ele, jogador que seria muito, mas muito bem-vindo, mas é torcedor do Bahia, tá aí com visita e tá tirando foto com a camisa do Bahia, representando um treininho na Sexta Santa, no Mar de Respeito, deve estar provavelmente, né, tava cortando o cabelo, e tá aí com a galera de Salvador, ele é de Salvador, ele é torcedor do Bahia. Agora chama a atenção, Danilo com a camisa do Bahia, o coração partido, Palmeiras Zone, uma página palmeirense preocupada. Aí depois ele mesmo explicou, tô ligado que ele é baiano, foi zoeira, pessoal, enfim, né, vejam vocês como são as coisas. Hoje os palmeirenses ficam preocupados, mas sobre Danilo, gente, muito valorizado no mercado, um atleta que tem contrato até junho de 2029 com o Nottingham Forest, da Premier League, tem apenas 23 anos, é bom se diga, tem uma carreira longa pela frente aí, com possibilidades, até com relação, quem sabe, né, um dia jogar no Bahia. Foi da base do Bahia, mas é financeiramente inviável, pelo menos dentro do planejamento que a gente tem visto com o Grupo City. De todo modo, pode não ser ele, mas o Bahia tem que reforçar o elenco na segunda janela, e eu vou continuar batendo nessa tecla. Sobre isso, vamos trazer aqui a declaração de Roger Machado, porque a gente vê semelhanças com a situação atual do Bahia,
e a equipe do Inter empatou com o Grêmio 1-1. E palavras dele, gente, depois da partida: as adversidades dos jogos vão acontecer, o time não vai jogar bem todos os jogos. Vai pesar a sequência de jogos. Na tomada de decisão na perna, vamos ter de lidar com isso. Vejam aí, gente, a mesma situação, né? Sequência de jogos impacta em todo mundo. É só isso, Bara? Claro que não. Tem a parte técnica, tem a parte tática, mas eu sempre falo, uma coisa impacta na outra. Se você não está bem fisicamente, você também prejudica a parte técnica e a parte tática. E se você não está bem tecnicamente e taticamente, você até corre mais e se desgasta mais. Então uma coisa puxa a outra, enfim, né? Independente disso, vai a saber do calendário e tem que se reforçar, não tem para onde correr não, para ter mais opções no seu elenco. Falar em elenco, vamos trazer aqui palavras, gente, de Rodrigo Caetano, que é diretor de futebol ali da CBF, né? Enfim, né? E ele trouxe aí uma citação a respeito do treinador Rogério Ceni. Vamos trazer aqui, gente, sobre nomes que foram citados por ele para serem, né, treinadores da seleção brasileira. Vamos trazer aqui esse trecho que ele fala de Ceni para depois comentar um pouco mais. Tá aqui, vamos trazer para vocês aqui com áudio, sem imagem, porque a gente tem que respeitar aqui, a Amazon não permite que a gente reproduza a imagem. Tá aqui, vamos ver. Uma coisa que tá me angustiando, tem que entregar a tal da lista para data FIFA. Se não tiver técnico, faz o seguinte, chama o Romário e eu que a gente vai fazer. A gente faz essa lista, claro, rápido. Faz a lista lá, cara. Rapidinho. Então, justamente essa nossa ida a todos os estádios e também o acompanhamento por vídeo dos jogos nas ligas europeias é justamente para isso. Porque nós temos um processo lá que quando o técnico, a comissão técnica chegar, nós temos que abastecer ele de tudo isso. É óbvio que isso é muito peculiar, né, do desejo e das opções dele. Mas é nosso trabalho, né, é levantar o maior número de opções e de abastecer ele nesse banco de dados que a CBF tem. Bom, essa lista larga, ela é 15 dias antes, né, da data FIFA, que inicia dia 2 de junho. E é a intenção do presidente Edinaldo... 17 de maio. Exatamente. É a intenção do presidente Edinaldo, justamente, e nós estamos trabalhando para isso, que até lá já tenhamos essa definição, porque é prioridade também da CBF que já na data FIFA tenhamos esse treinador. Mas é difícil, eu não vou conseguir te responder essa pergunta. Fala 3. Porém, eu vou falar um estrangeiro e um brasileiro. Então, eu acho que nós temos grandes treinadores brasileiros também, né, despontando, e temos grandes treinadores estrangeiros. Gente, nesse trecho a gente vai fazer referência, tá? E temos grandes treinadores estrangeiros. Como tudo que está acontecendo no nosso país, a prioridade sempre é, talvez, da capacidade técnica do profissional e não somente nem do idioma, nem da nacionalidade, a gente vai tentar fazer a melhor escolha. Mas eu vou te falar de brasileiros que despontam, e eu tenho acompanhado muito. Nós temos desde o Felipe Luiz, que está aqui, desde o Rogério Ceni, desde o Roger, são treinadores aí despontando. Renato, que agora acertou com o Fluminense, sem dúvida alguma, é um treinador de ponta. Mas os estrangeiros eu vou poder ver, porque vai ter a hora da gente... Você não vai falar nem do Ancelotti, nem do Jair. Melhor nesse momento, não. Vamos deixar. Vai ter hora para isso. Ou seja, ele... Aí, gente. Aí, né? Vai ser estrangeiro, a gente sabe disso, mas chama atenção o Ceni ter esse nome citado mais uma vez. E, de fato, o nome dele pode ter sido aí objeto de análise, mas não para agora, né? Eu até entendo que para Ceni não seria bom agora, e ele próprio, provavelmente, quer ter uma projeção maior com o Bahia, um projeto de longo prazo com o Bahia, 2, 3, 4, 5 anos, e aí mais na frente, em outro contexto, quem sabe ele deve assumir a seleção brasileira. Agora também tem que evoluir algumas questões, né? A seleção brasileira tem que ser top, né? Por mais que dentro de campo esteja aí oscilando, muito abaixo até, mas treinador da seleção tem que ser top de linha e Ceni vai chegar o momento dele. De todo modo, chama atenção ter sido citado pelo próprio diretor aí de futebol ligado à Confederação Brasileira de Futebol. Para completar, vamos trazer uma reflexão importante aqui, gente, de Cássio Cardoso sobre o momento do Bahia, sobre os riscos, sobre os alertas, e depois a gente comenta um pouco mais sobre as palavras dele. Tá aqui, gente, vamos ver. A gente não pode, num dia, olhar o elenco do Bahia, considerar um elenco capacitado para jogar Libertadores, para lutar por uma vaga em Libertadores numa Série A, e no dia seguinte, por causa de uma derrota, não achar mais isso. O Bahia tem onde buscar a sua reação, mas a gente não pode ignorar, Brenner, o peso de se jogar dentro de uma zona, com a responsabilidade de vencer, com a pressão, né, daquela coisa de se não vencer, continua na zona, tem que sair da zona. Rapaz, tem gente que fala que o Z4 brasileiro é uma areia movediça. Basta você botar o pé lá que passa uma dificuldade. Eu lembro de muito time grande que botou o pé no Z4, tá no início do campeonato, daqui a pouco resolve, daqui a pouco... E aí foi fundo, né? O Grêmio que eu diga, né? Hein? O Grêmio que eu diga. E o Internacional 16 também, tá disputando com o Vitória, acabou caindo. Não é simples jogar a zona de rebaixamento. E se tem um time que infelizmente se acostumou a nos deixar apreensivo com o rebaixamento, foi o Bahia. Então,
a última vez que caiu foi 2021. Então o Bahia não é um clube ainda que pode dar ao torcedor a tranquilidade de olhar a tabela, tá no Z4, e o torcedor botar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabe porque o time vai reagir e vai sair. Isso não é algo que o torcedor do Bahia desfruta ainda. Então, o Bahia precisa dar respostas rápidas, tem elenco para isso. Agora, essa sequência intercalada de jogos de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão vai exigir muito do elenco, que já é curto, né, que ficou mais restrito ainda, com mais saídas do que chegadas, e que está sofrendo também com lesões. Então a situação do Bahia daqui para as próximas semanas é uma situação bem desafiadora. A gente não pode... Pois é, gente, tá aí. Importante trazer isso. Importante pra gente entender a realidade. Eu costumo também falar sobre isso, né? Areia movediça, Z4, areia movediça. Eu acredito no Bahia, né? Eu vejo que o Bahia tá passando por um processo de oscilação que, na verdade, boa parte dos clubes brasileiros vão passar. Mas o Bahia tem que saber lidar bem com isso. E saber lidar, primeiro, entregar resultado. Inevitavelmente é vencer a equipe do Ceará. O triunfo é inegociável segunda-feira. O Bahia tem que vencer, independente até de jogar bem. E segundo, planejamento de futebol. Tem que ter um planejamento para suportar a temporada. Se o Bahia se predispôs a disputar a Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Baiano e Libertadores, inclusive em fase de grupos, o Bahia tem que se planejar de acordo com isso. O que é isso? Fortalecer o elenco. Eu não tenho nenhuma dúvida que de quem tem essa maratona toda, o Bahia deve ter um elenco mais curto de todos que estão nessa mesma situação. Então é se reforçar. E por que alerta, gente? Porque é assim como ele disse. A gente costuma falar isso também. A Série A é cruel. A Série A é uma cilada. Se a areia é movediça, você já sob pressão, nada, quinta rodada já, daqui a pouco a 10ª, já chegou na metade do primeiro turno, daqui a pouco 19ª e por aí vai. Então, o Bahia precisa entender que é necessário vencer e pontuar. Mas mais do que isso, é preciso se planejar bem para evitar qualquer tipo de risco. Além que tem qualidade, sem dúvida. A gente não pode abraçar o caos. O Bahia vive essa oscilação agora, mas tem qualidade. Só que tem que se fortalecer porque tem lesão, tem oscilação dos próprios jogadores. Então a gente tem que estar forte porque a temporada é pesadíssima. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, antes da gente chegar aos 80 mil inscritos. E aproveite essa promoção da GoCase, gente. Cupom BARABAHIA tá com dobro de desconto. Aproveite aí que é por tempo limitado. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.